Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Espijac, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu trago uma peça super bacana feita com a técnica do crochê que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes disso, não perca tempo, se inscreva aqui no canal e ative os sininhos de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de 2 novelos do fio Classic Pull nas cores 75-37 e 29-28, agulha para crochê número 5.5 mm, alfinete, linha e agulha para costura, tesoura, almofada e fita métrica. O nível de dificuldade desta peça é intermediário e ela é facilmente adaptada para diferentes tamanhos. Você pode substituir o fio Classic Pull por Amiga, Barroco 6, Alice, Hobby, Harmony, Urbano, Ame, Jeans e Luar. Siga as orientações da videoaula. Para iniciar a peça, com o fio marrom, eu faço o anel inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, eu insiro na primeira e fecho com ponto baixíssimo. Vejam só que aqui eu tenho um anel composto por 4 correntes. Agora eu vou fazer 16 pontos altos dentro do anel. Então, inicio com 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada e dentro do espaço que há no anel, eu vou fazer o restante dos pontos, totalizando 16 pontos altos. Concluídos os 16 pontos altos, eu insiro na terceira correntinha e faço aqui ponto baixíssimo. Pronto, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Agora, com o fio de cor azul, eu insiro pegando em quaisquer um dos pontinhos e faço aqui 2 nozinhos bem firmes para fixar o fio ao trabalho. Feito isso, insiro a agulha e teço 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada dentro do mesmo pontinho, faço mais 2 pontinhos altos. Então vejam só que aqui eu tenho um total de 3 pontos para dentro do ponto de base. Agora eu viro o trabalho, insiro pegando lá na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e teço aqui 2 correntinhas. Então nós temos o ponto pipoca. Novamente dou a laçada, insiro pegando no próximo ponto de base, faço aqui 3 pontos altos, 1, 2 e 3, viro o trabalho, insiro pegando no primeiro pontinho, puxo, faço ponto baixíssimo, 2 correntinhas. Novamente, dou a laçada, vou para o próximo ponto de base. Novamente, faço um ponto pipoca composto por 3 pontos altos, com intervalo de 2 correntinhas. Então, eu vou tecer o total de 16 pontos pipoca, ou seja, um pontinho pipoca para cada ponto de base, e vou fazer 2 correntinhas de separação entre um ponto e outro. Para finalizar, vejam só que aqui eu tenho 2 correntinhas, eu vou inserir pegando dentro do espaço que há no ponto pipoca, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Agora, com o fio marrom, eu vou inserir a agulha pegando dentro desse espaço que há entre um ponto pipoca e o outro. Insiro, passo o fio marrom e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha, vou fazer 2 correntinhas, vou dar a laçada, vou fazer um ponto alto, mas não finalizo, dou a laçada, faço mais um pontinho alto. Vejam só que eu tenho 3 pontinhos na agulha. Dou a laçada, puxo tudo. Então, aqui eu tenho 3 pontinhos altos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de separação, dou a laçada, insiro dentro do próximo espaço entre um ponto pipoca e outro
e faço aqui um ponto alto, não finalizo, mais um pontinho alto e não finalizo, e mais um pontinho alto, sem finalizar. Vejam só que eu tenho 3 pontinhos guardados na agulha e ainda o pontinho da sequência das 2 correntinhas. Dou a laçada, puxo tudo, faço 3 correntinhas de separação e repito. Então, eu vou preencher cada espaço desse com 3 pontinhos altos fechados juntos e vou fazer 3 correntinhas de intervalo entre um ponto e o outro. Para finalizar a carreira, eu insiro a agulha pegando no pontinho que há em cima dos 3 pontos altos fechados juntos, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio, arremato e agora vamos trabalhar a próxima carreira com a cor azul. É na quarta carreira que nós vamos dar o formato de um quadrado para a peça. Então, eu vou inserir pegando no espaço que há entre 3 pontinhos altos fechados juntos, insiro, passo o fio e aqui eu prendo com 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito esses 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e vou tecer mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, nós temos aqui o total de 3 pontos altos. Faço apenas 2 correntinhas de separação, dou a laçada e dentro desse espaço, desse intervalo, eu faço mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito isso, faço uma correntinha de separação, insiro dentro desse espaço, desse próximo intervalo e faço 2 pontos baixos. Faço uma correntinha de separação, vou para o próximo intervalo e faço 2 pontos baixos. Faço uma correntinha de separação, para o próximo intervalo faço 2 pontos baixos e uma corrente de separação. Então, observe que eu fiz aqui o primeiro cantinho do quadrado e para 3 intervalos como esse aqui, eu preenchi com uma correntinha de separação, mais 2 pontos baixos e uma correntinha de separação. Agora, eu volto tecendo o próximo cantinho do quadrado, que é composto por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vejam que aqui eu tenho uma corrente de separação, dou a laçada, insiro pegando dentro desse intervalo e faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Agora eu faço uma corrente de separação, insiro dentro do primeiro intervalo daquele conjunto de 3 e faço 2 pontos baixos, uma corrente de separação, vou para o segundo intervalo e faço 2 pontos baixos, uma corrente de separação e para o terceiro intervalo faço 2 pontos baixos, uma corrente de separação, dou a laçada, insiro dentro desse espaço e faço a terceira pontinha do quadrado. Então, 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação e repito, vou preencher 3 intervalos com 2 pontos baixos e uma corrente de separação. Então, faço aqui 2 pontos baixos, 1 e 2, uma corrente, 2 pontos baixos, 1 e 2, uma corrente, 2 pontos baixos, 1 e 2 e uma corrente. Dou a laçada e volto tecendo a quarta pontinha do quadrado. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E agora faço uma corrente, novamente 2 pontos baixos, uma corrente, novamente 2 pontos baixos e uma corrente e novamente 2 pontos baixos. E para finalizar, faço uma correntinha, insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho.
Agora, com o fio marrom, eu vou inserir em uma dessas 4 laterais do quadrado e vou amarrar o fiozinho. Então, vou inserir aqui, vou passar o fio, vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Bom, agora, dentro desse espaço, eu vou preencher com apenas 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, ao invés de ser 3 pontinhos altos. Então, eu faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais um pontinho alto. Faço aqui 2 correntinhas, dou a laçada e teço mais 2 pontinhos altos, 1 e 2. Então, vejam só que o meu ponto leque do cantinho do quadrado, ele diminuiu um ponto para cada lado. Ao invés de eu tecer 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos, eu fiz 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos. Vou tecer um ponto alto para cada pontinho alto de base. Então, se aqui eu tenho um total de 3 pontinhos de base, eu vou tecer 3 pontinhos altos. Agora, eu dou a laçada, insiro pegando naqueles 3 pontinhos altos fechados juntos e faço pontinho alto. E faço um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Então, vejam que eu ignoro aquela correntinha que eu fiz na carreira anterior, mas eu faço um ponto alto alongado, pegando nesses 3 pontinhos altos que eu fechei junto. Agora, dou a laçada, vejam que aqui eu tenho uma correntinha, insiro nos 3 pontinhos altos fechados juntos e faço aqui um ponto alto. Bom, e vejam que eu falei ponto alto alongado, mas qual a diferença do ponto alto alongado e para o ponto alto? Na verdade, não há nenhuma diferença, o jeito de fazer é o mesmo. Vejam que eu dou a laçada e insiro pegando lá embaixo nos 3 pontinhos altos fechados juntos, eu puxo, levo ele um pouquinho mais ele lá para cima e faço o ponto alto comum. Bom, agora eu vou dar a laçada e vou tecer aqui 2 pontinhos, sendo um ponto para cada ponto de base, ou seja, para os 2 pontinhos baixos. Novamente dou a laçada, ignoro a correntinha de separação da carreira em azul e faço aqui o pontinho alto alongado. E vou tecer até completar toda a carreira dessa forma. Então, eu faço 2 pontinhos, sendo um pontinho para cada ponto baixo. Ao chegar aqui, insiro nos 3 pontinhos altos, faço ponto alto, preencho um pontinho alto com um ponto para cada ponto de base. E agora, ao chegar aqui nesse cantinho, eu repito, faço 2 pontos altos, 1 e 2, faço 2 correntes e novamente 2 pontos altos, 1 e 2. Volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Então, aqui eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro pontinho, um pontinho para cada ponto. Dou a laçada e volto tecendo o pontinho alongado, ignorando a correntinha de separação e faço um pontinho alto, pegando no pontinho baixo no primeiro e no segundo. Novamente um pontinho alto alongado e volto tecendo um pontinho alto para cada ponto baixo de base. Vou tecer toda a carreira dessa forma até completar e encerrar com ponto baixíssimo. Para encerrar a carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, com o fio azul, eu vou passar por quaisquer uma dessas 4 laterais do quadrado, vou puxar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, nós vamos repetir a mesma quantidade de pontos que nós tecemos na carreira anterior para essa parte aqui da lateral. Então, o nosso ponto leque, a partir dessa carreira, vai ser sempre o mesmo. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu insiro a agulha, faço aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e faço mais um pontinho alto. Faço 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos, 1 e 2. Feito isso, nós vamos tecer agora um ponto alto em relevo para cada pontinho de base.
Então, eu dou a laçada, empurro o pontinho para trás, vejam só que eu passo a agulha empurrando o pontinho para trás, busco o fiozinho e aqui eu faço ponto alto, em relevo. Novamente, dou a laçada, empurro o próximo pontinho para trás, busco o fiozinho e faço ponto alto em relevo. Dou a laçada, empurro o próximo pontinho para trás, busco o fio e faço ponto alto em relevo. Então, nós vamos fazer um pontinho alto em relevo para cada ponto alto de base, sempre empurrando o pontinho para trás. Feito um pontinho alto em relevo para cada ponto de base, agora eu vou dar a laçada, inserir a agulha dentro desse espaço, vejam só, da segunda lateral do quadrado e faço aqui o pontinho leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Vejam só que a quantidade de pontos é a mesma dessa outra lateral. Feito esse pontinho leque para formar a segunda lateral do quadrado dessa carreira, vamos então tecer novamente pontos altos em relevo. Dou a laçada, insiro a agulha passando por detrás do pontinho, puxo e faço aqui ponto alto. Dou a laçada, empurro o pontinho lá para trás, puxo o fiozinho e faço ponto alto. Dou a laçada, empurro o próximo pontinho para trás, puxo e faço pontinho alto. Então, eu vou fazer um pontinho alto em relevo para cada ponto de base. E nós vamos contornar toda a extensão dessa carreira dessa forma, tecendo um pontinho alto em relevo para cada ponto. E ao chegar em uma das 4 laterais, nós vamos repetir então um pontinho leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto. Para as próximas carreiras, você vai observar que nós vamos seguir o mesmo esquema de pontos. Então, vejam que aqui, na cor azul, eu fiz pontinho alto em relevo. E para a próxima carreira, eu vou trabalhar com ponto alto comum, sem ser em relevo. Então, eu vou amarrar o fiozinho pegando em quaisquer uma das laterais do quadrado, faço aqui 2 nozinhos bem firmes e você vai perceber que a sequência vai ser a mesma, sempre alternando ponto alto em relevo em azul e ponto alto comum em marrom. Insiro a agulha, faço pontinho leque composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, 1 e 2. E agora eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, sem ser relevo. Então, aqui com a cor marrom, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto. Vou chegar aqui nesse espaço do pontinho leque, vou repetir 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e volto tecendo um pontinho alto para cada pontinho de base em azul. Então, eu vou dar sequência de forma bem simples para essa carreira, só tecendo ponto alto em comum, sendo um pontinho para cada ponto, e ao chegar na lateral, eu repito o ponto leque, composto por 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ao chegar na lateral, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, 1 e 2. E volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Para finalizar a carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto! Agora, eu vou fazer repetições. Eu vou tecer uma carreira de ponto alto em relevo em azul, depois uma carreira de ponto alto comum em marrom. Então, agora, eu vou tecer aqui a carreira de ponto alto em relevo em azul. Passo o fiozinho, faço 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2.
insiro a agulha, faço o pontinho leque, então 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, mais um ponto alto, 2 correntes, faço aqui mais 2 pontinhos altos e vou tecer a carreira em relevo, sempre empurrando o pontinho lá para trás e buscando o pontinho alto. Empurro para trás e faço ponto alto. Bom, então eu vou tecer alternando a carreira em azul com ponto alto em relevo e a carreira em marrom com ponto alto comum até atingir a medida da almofada. A minha almofada, ela mede 45 por 45 centímetros, mas existem almofadas maiores ou menores. E o número de carreiras que você vai tecer alternando essa sequência de pontos vai depender muito da medida da sua peça, ou seja, da sua almofada. Vejam que aqui eu teci o quadrado com o número de carreiras que são suficientes para que eu possa fazer aplicação na capa de almofada. Bom, contando a partir da carreira de ponto alto em relevo em azul, nós vamos ter 8 carreiras. Então, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carreiras foram suficientes para que atingisse o tamanho aí de 45 centímetros por 45 centímetros, sem contar, claro, com essa parte aqui do miolo. Bom, se você tem uma almofada maior, você vai tecer mais carreiras, alternando o azul com a cor azul com ponto alto em relevo e a cor em marrom com ponto alto comum até atingir a medida desejada. Caso a sua almofada seja mais estreitinha, é só tecer menos carreiras, mas sempre alternando dessa forma. E vejam só que bacana que fica o relevo quando nós alternamos uma carreira em relevo e uma carreira comum. E ele fica com esse detalhe aqui também. Por isso que é importante a troca de cor. Você pode tecer ela em uma única cor, mas com a troca, essa saliência, esse relevo, ele fica com muito mais evidência. Agora vamos aplicar essa peça de crochê, esse quadrado, em uma capa de almofada para depois colocar a capa na almofada. Para a aplicação da peça de crochê na capa de almofada, primeiro é preciso alfinetar para que você possa depois costurar com exatidão. Então vejam só que eu tenho uma capa que parece ser um pouquinho maior, só que o meu quadrado ele estica. Por quê? Nós temos um fiozinho aqui que é 100% acrílico. Se eu faço o número de carreiras até atingir exatamente a medida da capa, o que vai acontecer? Vai sobrar crochê, ele não vai ficar uma peça mais esticadinha, bem encaixada. Bom, então geralmente eu teço aí, se eu tenho uma capa de 45 centímetros, eu vou tecer cerca de 43 centímetros ou 42 centímetros para que eu possa fazer isso aqui e ajustar a peça de crochê. Então, eu venho com o alfinete, marco a pontinha da capa e da peça de crochê, marco essa e depois marco a outra pontinha. E aí é com base nessas duas marcações que eu vou distribuir o crochê no tecido antes de fazer a emenda com auxílio de agulha e linha para costura. Então eu vou fazer toda essa parte aqui alfinetando, posicionando a peça e depois eu mostro passo a passo da costura. Alfinetada toda a peça na capa de almofada, agora vamos fazer a costura. Mas antes, eu preciso falar o seguinte. Estou utilizando aqui uma capa de almofada amarela para que você possa enxergar a costura e os detalhes, né, como alfinetar e ver a diferença entre o trabalho do crochê e da capa, do tecido da capa de almofada. Mas, em casa, você vai optar por um tom de tecido próximo a essas cores aqui, ou azul ou o marrom. Bom, então agora vejam que aqui eu tenho a agulha com fiozinho duplo, fiz um nó na ponta e vou fazer a costura da seguinte forma. Eu passo a agulha pelo lado avesso e certifico de que este nozinho foi suficiente para prender a passagem do fio. Venho e faço mais um nozinho. Então, eu passo a linha e puxo, passo a agulha por debaixo
duelo e puxo. Feito isso, a costura é bem simples. Você pode fazer uma costura como essa, de passar a agulha do outro lado e voltar. Nesse sentido, pontinhos mais justos. Ou você pode fazer diferente, desta forma. Passo a agulha para frente e o fiozinho, ele passa por cima do crochê. Passo a agulha, trazendo ela para frente, então ela vem de trás para frente. E o fiozinho, ou seja, a linha, ela passa por cima do crochê. Então, você vai decidir por qual tipo de costura você deseja aplicar a sua peça. Ou a costura dessa forma, de vai e volta, ou a costura só inserindo a agulha pelo lado de trás e trazendo para frente. Nós vamos costurar toda a peça, contornar ela em volta da capa de almofada e aí sim a sua peça está pronta. E aqui vai uma dica super importante. Para finalizar a costura é muito simples. Eu vou inserir a agulha, passo, vejam só que aqui eu tenho o elo da costura, passo a agulha uma e depois a segunda vez para dentro do elo. Puxo e pronto. Agora é só esconder esse fiozinho da costura por entre os pontos do crochê. Prontinho. E agora é só vestir a sua almofada com essa capa decorada para enfeitar um cantinho bem especial da sua casa. Espero que você tenha gostado. Faça a sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras e também aproveita para me seguir nas minhas redes sociais como o Instagram @BrunaEspijac. Um grande beijo e até a próxima!